Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje, o tema escolhido para essa live desta noite é comunicação clínica terapêutica com a nossa convidada especial, doutora Gisele Eugênio. O que será que a nossa professora, terapeuta Gisele, trará para nós sobre esse tema? Nós já sabemos que o processo de preparação para realizar um atendimento terapêutico ou clínico que exige uma atenção especial na comunicação, não é? Então fique aqui que já já vamos descobrir mais sobre o tema com a doutora Gisele. Mas antes de passar a palavra, aproveito para convidar vocês para acompanharem nossas atividades da semana pelo Instagram ou Facebook e assistirem nossos episódios já gravados e liberados no YouTube ou no Spotify. E assim vocês encontrarão conteúdos excelentes quanto esse de hoje. E agora quero passar a palavra então para a nossa colega a doutora Gisele Eugênio. Obrigada, Andréia. Muito boa noite para todos que estão aqui presentes no ao vivo da nossa aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gente no YouTube, no Spotify ou mesmo ouvindo o nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero compartilhar um pouquinho mais aqui com vocês, mais uma aula, né? Esses últimos dias eu tô aqui dando aula, né? Semana que vem tem mais uma. Aí vocês vão ter umas férias de mim. Eu volto só lá no finzinho de novembro, começo de dezembro, fazendo mais conteúdos para vocês. Já já eu vou mostrar para vocês e vou falar um pouquinho mais sobre meu artigo científico sobre esse assunto. Porém, contudo, conquanto, eu já quero dizer-lhes que comunicação, para mim, sempre foi a base de tudo. Eu sempre tive aquele jargão assim, não é o que você diz, é como você diz o que você precisa dizer. Você pode falar uma mesma frase de inúmeras formas, e cada vez que você fala, dependendo da forma como você fala, você vai gerar no outro, né? Então, você é o emissor da mensagem e tem alguém que está recebendo essa mensagem, que é o receptor. O receptor, ele vai disparar ali nele uma emoção. Então, a forma como você vai falar é muito importante. Porque se eu vir e falar assim, o primeiro quadradinho que está aqui na minha tela é ali, Olivia, por que você não fez o blá, 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 blá? Eu já gero, talvez, nela uma emoção de repulsa, de já nem prestar atenção no que eu estou falando. Porém, se eu chego para ela e falo assim, Olivia, eu percebi que tal coisa aconteceu, a gente poderia fazer assim, assim, assado. Já gera uma outra receptividade, já gera uma outra emoção no indivíduo. E isso vai ter uma conexão sobre como esse outro vai atender aquilo que eu estou falando. Como aquele outro vai, a partir de receber, como ele vai agir. Por isso que eu sempre digo, não é o que você fala, você pode falar coisas, às vezes muito duras até para o seu cliente, coisas difíceis de serem ditas. Porém, falando isso com assertividade, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso, fica mais fácil desse cliente entender. Sou daquelas que acredito que nada acontece por acaso e tudo acontece por um motivo. E aí, hoje essa aula já estava marcada, vocês sabem que a nossa agenda aqui do Praticamente é montada com muito tempo de antecedência. E aí, hoje eu recebi um texto, alguém postou, eu abri porque eu achei interessante, me chamou a atenção. Eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, eu preciso ler isso para a turma durante a aula, porque vai fazer muito sentido. Então, o texto em si, ele está falando sobre as eleições na Argentina, né? Sobre como as pessoas estão agora lá na Argentina, tá uma guerra de influenciadores, né? Aqueles que estão influenciando mais, que estão se conectando com. E aí, um trecho do texto diz assim: veremos cada vez mais influenciadores seguindo os caminhos da política. Aqueles que conseguirem transmitir sua mensagem de forma autêntica, independentemente do conteúdo, vão construir conexões, engajar e conquistar a mente dos nossos jovens. Olha como a comunicação é importante. E aí, lá para baixo, ele diz o seguinte:
Devido à predominância das interações online, surgem desafios com a comunicação verbal, linguagem corporal e empatia. E isso pode afetar negativamente os relacionamentos e a capacidade de perceber com amplitude o mundo real. Depois, quem quiser, eu posso mandar, e aí vocês leem o texto inteiro, porém a parte que fala sobre comunicação é isso. Percebam como a comunicação muda tudo. Como a forma como a gente está se comunicando, a gente está se conectando com outros indivíduos. E, cá para nós, não chegamos até aqui à toa. Somos seres sociais. Como seres sociais, precisamos estabelecer diálogos. Então, quando a gente vem aqui para um grupo de terapeutas, a nossa forma, a nossa comunicação é uma comunicação, uma linguagem adaptada para esse mundo. Quando eu falo com o meu cliente, ainda que o meu cliente seja um terapeuta, que eu atendo muito terapeuta, eu vou falar de uma outra forma. Se eu estou falando com uma pessoa do mundo lá fora que nunca frequentou desenvolvimento humano, a minha linguagem, a minha comunicação também precisa se adaptar. Até aqui faz sentido para vocês? Eu vou transmitir a tela. Então vamos lá. Comunicação assertiva no ambiente terapêutico. E olha que frase linda, Sêneca traz para nós. Se me oferecessem a sabedoria com a condição de guardar só para mim, sem comunicar a ninguém, não a quereria. De que adianta o homem ter todo o conhecimento se ele não pode comunicar isso a ninguém? Imaginem vocês receberem a dádiva de um conhecimento como o da hipnose, como o da terapia. A Elisa trabalha com bioquibernética, maravilhoso, gente. E vocês não poderem comunicar isso, não poder ajudar pessoas a partir disso. Seria interessante? Seria útil? Então levem essa frase de Sêneca para vocês também. Essa aula de hoje sobre a comunicação no ambiente terapêutico é um trechinho. Eu vou apresentar para vocês um trechinho de uma das aulas que está nesse meu curso aqui, a primeira sessão terapêutica, habilidades e estratégias, é um projeto junto com a Respire Play. O Ed Alves, que vai estar com a gente aqui dando uma live, apresentando melhor o projeto para vocês, ele vai estar conosco em novembro, no comecinho de novembro, e aí ele me convidou para fazer esse curso, para ajudar os terapeutas lá da plataforma da Respire Play, como eles podem trabalhar já desde a primeira sessão, o que eles podem fazer, o que tem que deixar de fazer. E eu achei de suma importância trazer comunicação para eles. E isso não saiu de vozes da minha cabeça. O texto, né, o título da nossa live de hoje, uso da comunicação assertiva no atendimento terapêutico, também foi o título do meu artigo científico que eu escrevi para obter a minha qualificação na pós-graduação em neurolinguística. Eu defendi esse ano, então tá aí. E aqui um trechinho do resumo do texto, né? São 18 páginas, eu devia trazer as 18 páginas para vocês. Porém, aqui, o meu trabalho, eu escolhi a modalidade de revisão de literatura. Então, li um monte de artigos científicos de 10 anos para cá, li alguns livros um pouquinho mais antigos, li o livro da Estrutura da Magia de Bandler e Grinder, que é o livro base da PNL, que foi o primeiro livro que os dois escreveram, explicando realmente a neurolinguística, a estrutura das frases, um livro muito interessante. E aí, claro, né, estava dentro da minha área da PNL, eu escrevi baseado, pautado em 4 pressupostos da PNL. Aqui hoje eu não vou debater esses pressupostos, isso é aula lá para a aula do Respire Play. Porém, aqui eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre comunicação verbal, não verbal e paraverbal. Porque a gente precisa entender um pouquinho mais desse tipo de comunicação e como, dominando isso, a gente ajuda o nosso cliente. Tá? Depois, quem quiser pode me pedir, eu mando um artigo para vocês, sem problema nenhum, para vocês darem uma olhadinha. Esses aqui são os 4 pressupostos que eu falo lá no curso. Todo comportamento tem uma intenção positiva, é impossível não nos comunicarmos. A responsabilidade pela comunicação é de quem emite a informação. Meus alunos lá no curso da Soma do Sucesso Terapêutico conhecem esse pressuposto, eu martelo ele toda a aula, dizendo: é minha responsabilidade, quando eu estou ensinando,
tanto aquilo que eu falo, eu sou responsável pelo que eu estou falando, e eu sou responsável pelo que vocês estão entendendo. Porque se eu falo, já vocês vão entender o que é ruído. Se eu falo com ruído de comunicação, vocês não estão entendendo. E o último pressuposto que eu falo também, as experiências possuem uma estrutura, tá? Hoje não vai dar tempo da gente bater papo sobre tudo isso, porque é muita coisa, muita coisa. Então, bora lá. Comunicação verbal, não verbal e paraverbal. E vocês sabem que eu gosto de participação. Então, eu quero respostas no chat. O que vocês entendem por esses três tipos de comunicação? Verbal, não verbal e paraverbal. Bora lá, vou até tomar minha aguinha enquanto vocês respondem aí. Lili, eu sei que é difícil de abrir o microfone, de escrever, se você quiser abrir o microfone, fica à vontade. Sou perguntadeira. Gosto de fazer vocês pensarem. Todas são comunicação. Dalmo, especialista em hipnose não verbal. Verbal fala, não verbal inconsciente, aprendizado. Marcinha colocou aqui, ela ainda não sabe o que é a paraverbal, ela vai descobrir hoje. Sabe que você sabe, talvez você não conheça por esse termo, tá, Marcinha? Você vai entender lá na frente que você sabe o que é, você não conhece o termo. Que mais? Bora lá. Verbal é aquela onde eu digo algo, emito. Não verbal, inconsciente. E a paraverbal ainda desconhece, Elisa. Não verbal é comportamental? Calma, vamos chegar lá. Que mais? Andréa, seu Homero. Mais algum palpite? O corpo fala muito, Marcinha, demais da conta. Vou começar pela comunicação verbal. E tá aí, a gente tem uma roda de pessoas que a gente percebe, a gente olha e tá havendo uma comunicação. Alguém está emitindo, né? Todo mundo está olhando em direção a uma só pessoa. Comunicação verbal. Ela se dá através de sons e signos. Sons é tudo aquilo que a gente emite de ruído, ruído. Isso é comunicação verbal. Para quando a gente entende o que é comunicação verbal, ruídos, som, voz, né? Quando você está falando, isso é comunicação verbal. Grunhidos, onomatopeia. Sabe aquelas pessoas que vão contar a história? Cliente, quem nunca, né? Teve um cliente assim. Nossa, terapeuta, aí eu tava lá em casa e eu só ouvia assim, bum! Isso é comunicação. Sem esse bum da pessoa, não tem o menor sentido a conversa para ela. Não tem o menor sentido. Você pedir para ela contar sem essa emoção do boom, porque tá ali a comunicação dela. Quando a gente está ouvindo com atenção, a gente está escutando, escutativa, a gente percebe que a emoção da comunicação está nesse barulho que a pessoa fez. É ali. É ali que talvez esteja guardado uma raiva. Nossa, a pessoa bateu a porta, fez aquele pof. Que ela está contando isso para você, né, Andréia? Às vezes ela fala assim, ah, a pessoa foi lá e encostou a porta, sabe? Fez assim, ó, pof, um pof tão baixinho. Então aqui ela tá pondo assim, ó, uma emoção do tipo, foi tão carinhoso, ele encostou tão devagarzinho a porta. Percebe que até esses pequenos ruídos que a gente acha que é bobeira, o nosso cliente está comunicando muito ali. Ele está entregando uma informação importantíssima. E os signos são as palavras escritas, desenhos que a gente pode fazer, né? Então, marcações, tudo isso é uma forma de comunicação. Hoje, com as mídias sociais, a gente utiliza muito da comunicação verbal através de signos. Quando a gente escreve nos grupos de WhatsApp, quando a gente escreve uma postagem, a gente está se comunicando verbalmente. Talvez vocês já tenham ouvido aquela história lá de 38% porque eu não falo, 55%, 7%, uns números assim. Essa pesquisa ela já caiu por terra, porque nessa pesquisa dizia assim, que a maior parte da comunicação é aquilo que não é dito. Só que hoje nós temos uma comunicação virtual. E numa comunicação virtual, nós não temos emoção. A gente pode usar
Tá me faltando o termo, mas tem um termo que se utiliza, que é uma linguagem que utiliza realmente de auditivo, visual, sinestésico, quando você escreve o texto para atingir todos os canais FAQ de quem está. Não é linguagem coloquial, André, tem um termo que a gente utiliza para essa linguagem. É sexy language, uma coisa assim, é o termo. Que é quando você mexe com o emocional do outro apenas por texto escrito, tá? Os emojis, a Marcinha colocou aqui, os emojis são comunicação. São sinaizinhos, você coloca joinha, você põe uma carinha triste. Hoje a gente não precisa nem responder mais as mensagens de WhatsApp, né? A gente só coloca um emoji na resposta. Percebem como a nossa comunicação ela está ficando cada vez mais reduzida? E por isso é importante a gente estar falando sobre comunicação. Porque às vezes aquele cliente, ele quer que você fale com ele. E você só manda um joinha. Do tipo, beleza, captei sua mensagem. Será que esse cliente ele está recebendo esse joinha do mesmo jeito que você mandou esse joinha? Porque talvez para você é assim, beleza, captei a mensagem. Às vezes a pessoa recebe essa mensagem assim, pô, abri minha vida para o terapeuta e ele me manda um joinha. Porque a gente recebe a informação, principalmente a informação escrita, na emoção em que nós estamos. Certo, Andréa? Comunicação mais resumida, porém cada vez mais difícil de se expressar. E os emojis têm significados diferentes para algumas pessoas. Duas frases perfeitas aqui no nosso chat. Dizem que aquela mãozinha assim, né, que todo mundo coloca como oração, ela não é oração, né? Na verdade, ela é high-five. As pessoas estão batendo palma, tipo, toca aí, né? Mas a gente aqui no Brasil já colocou como, beleza, obrigada, valeu, né? Não é bem isso. Não. A comunicação de mídia se tornou fria e dá margem para muitas interpretações. E é sobre isso que eu quero falar agora no próximo slide, sobre a comunicação assertiva. Comunicação assertiva, o que é assertiva? Uma coisa que está acertado, que está certo, que não tem margem para erro, que é isso que o Dalmo escreveu aqui no nosso chat. A comunicação assertiva, ela não pode ter ruídos. O que é ruído? Não é o barulhinho do ar-condicionado, o barulho de um carro que passa na rua, o cachorrinho que late. Não é isso. Uma comunicação assertiva, ela não pode ter ruído. Que é justamente isso que o Dalmo colocou aqui. Margem para muitas interpretações. Ela tem que ser uma linguagem clara. Não pode permitir que o outro entenda do jeito dele com distorções, como a Andrea colocou aqui no chat. Comunicação sem ruído, ela não tem distorção, ela não tem erro. Eu falo a pessoa entende A. E nós, terapeutas, vou repetir, nós, terapeutas, precisamos ter uma linguagem clara com o nosso cliente. O cliente ele não pode ficar assim, eu acho que o terapeuta quis dizer tal coisa, né? Ele precisa entender o que você está falando. Por isso, a nossa comunicação, por exemplo, nas redes sociais, ela precisa ser clara, sem ruído, sem deixar essas margens para interpretações. A gente tem uma comunicação rápida. Quem nunca foi pego pelo maldito corretor? Quem nunca sofreu com o tal do maldito corretor? Ainda que o WhatsApp agora nos ajudou, tem lá a função editar, você consegue ir lá e corrigir a palavrinha que você escreveu errado. Porém, às vezes, na nossa ânsia de comunicar rápido, através de signos, né, através de palavras escritas, a gente manda uma palavra errada. Esses dias eu recebi um memezinho que a pessoa diz assim: oi, fulano, minha amiga mandou porque você, a palavra escrita é transa bem. Aí o moço falou assim: ué, como assim? Quem tá falando? Aqui é fulana, eu sou amiga de ciclana. Você não faz aquele cabelo transado. Você trança bem, de fazer trança no cabelo. Mas a pessoa escreveu, ao invés de ser cedilha, colocou um S. Para ela está escrevendo certo. Só que olha a má interpretação que gerou lá do outro lado.
Já achou que estava procurando para outras cositas más. E quando a gente escreve em caixa alta, e a pessoa que lê, nossa, mas está gritando, ainda assim, na mesma caixa alta, né, não transmite emoções a linguagem escrita, de fato. Linguagem escrita, ela não transmite emoção. Nós vamos ler na emoção em que nós estamos. Enquanto terapeuta, precisamos deixar tudo bem explicado, porém tem clientes que não gostam de ler toda a mensagem. Aí a questão está em quem? Em você que está explicando ou no seu cliente que está, vou usar a palavra não gosta de ler a mensagem. A partir do momento que você explicou e amanhã ele faz diferente, você diz assim, mas eu te expliquei. Estava escrito lá. Ah, mas eu não vi. Estava escrito lá. Você tem, inclusive, prova legal. Quando você explica tudo direitinho para o seu cliente. Agora, imagina, a gente omitir informações que a pessoa não gosta de ler. E aí? O que a gente faz? A gente pode usar um outro artifício, gravar um áudio. Porque aí o áudio, você traz uma emoção. Oi, cliente, tudo bem? Olha, eu sei que você está corrido aqui, pipipi, papapá. Eu deixo para os meus clientes, eu já dei, liberado o áudio, se quiser mandar áudio de 15 minutos, tá tudo certo. Eu só vou ouvir quando eu tiver tempo, mas tá tudo certo. Não tenho problema com áudios longos. Eu sei que alguns colegas terapeutas não gostam. Tem alguns colegas que dizem assim, ah, é ruim, porque você tem que ficar ouvindo várias vezes, tarará. Eu sempre tenho meus bloquinhos de nota do lado, a pessoa tá falando, eu tô anotando já o que ela tá falando para mim. E isso depois eu coloco no prontuário do meu cliente. Às vezes eu até pego uma ficha mesmo, minha ficha de atendimento, e escrevo contato, WhatsApp, dia tal. E vou escrevendo tudo que a pessoa falou ali para mim. Então, é uma forma de comunicar. Você pode mandar um vídeo. Eu tive um professor, Elisa conhece o Michael, ele dizia, de preferência, você pode mandar até um vídeo para o cliente. Oi, cliente, estou falando isso, isso, isso. Por quê? Agora a pessoa ainda está te vendo, não tem como ela ter margem para má interpretação. Porque além da mensagem falada, ela está ouvindo sua emoção e ela está vendo ainda a sua fisionomia. Percebe? Há muitos anos eu tive uma secretária no consultório e que era uma mocinha, ela veio de um projeto social, trabalhar conosco ali, fazer um estágio. E quando eu fui ensinar, eu falei assim, olha, quando você atender o telefone, falar consultório odontológico bom dia, sorria no telefone. Ela ficou me olhando com uma cara assim, você é louca? Eu falei, não, eu tô falando sério. Você vai atender com o seu melhor sorriso e fala assim, consultório odontológico, bom dia. Eu falei, porque a pessoa que está ouvindo isso do outro lado, ela está percebendo a emoção que você está falando isso. Se você fala, consultório odontológico, bom dia. Pronto, ela já tem uma outra interpretação. Imagina uma pessoa que está com dor de dente, gente, vamos combinar. Ninguém liga no consultório odontológico pelos meus lindos e belos olhos azuis, né? A galera liga porque tá com dor. E ainda é atendido dessa maneira, com grosseria. Vocês iam querer marcar consulta comigo? Não, valeu, obrigada, tchau. Assim é com o seu cliente. Quando o cliente entra em contato, pode ser via WhatsApp com você, gente, parece loucura, mas responda sorrindo. Gisele, mas eu estou respondendo uma mensagem por escrito, não importa, responda sorrindo. Corpo e mente formam um só sistema. Se você está sorrindo, se você está fazendo aquilo assim, puxa, que legal que eu estou respondendo uma mensagem agora. Você vai usar palavras dignas do seu estado emocional. Nossa, que saco, tem que responder esse cliente aqui agora. Nem sei o que eu falo para ele. Pronto, você vai usar palavras dignas do seu estado emocional nesse momento. E aí, como o Dalmo já escreveu, o escrito já dá até margem para más interpretações. Imagina, a Elisa colocou aqui, os interagentes dela falam que conseguem ver o sorriso dela enquanto ela responde. E dá mesmo, viu, gente? Eu tenho um áudio da Elisa que eu posso provar para vocês. Gente, é isso. O outro, ele vai perceber, né? O estado emocional aqui, o Dalmo falou pra gente. Então, a linguagem, ela precisa ser clara, ela precisa ser limpa. Não é momento de você usar aquele monte de jargões que talvez o seu cliente não vai entender. Por exemplo, eu entendo o termo quando a Elisa usa interagente, porque é um termo comum para mim.
Talvez para alguns de vocês aqui que não sejam da mesma linha da Elisa, vocês já olhem e falam assim: o que será que é interagente? Porque ainda tem aquela briga, né? É cliente, é paciente, como é que a gente chama? Então, a turma da bioquibernética, da aromaterapia, eles chamam de interagente. É um termo próprio de um nicho. Não é muito comum a gente da hipnose, né, a galera da hipnose, falar assim. Assim como não é normal para a galera do coaching, lá é coaching. Então, são termos que a gente usa diferentes. Oi, Lise, boa noite. São termos que a gente usa diferentes para falar a mesma coisa. Eu estou falando do cliente que está na minha frente. Ponto. É isso. Só que agora imagina. A Elisa chega lá no congresso de hipnose falando de interagente. Ninguém vai entender. Ou a gente chega lá no mundo da aroma ou da bio falando, porque o hipnoterapeuta, não sei o que, são termos diferentes. Então, o que a gente diz na linguagem assertiva, principalmente quando a gente está falando com o cliente, tá? Eu estou brincando aqui com esses termos, porque estamos no meio de terapeutas. Quando eu estou falando com o cliente, eu preciso adequar a minha linguagem o mais próximo possível do que ele entende. Se eu estou falando com uma pessoa de um linguajar mais simplório, se eu começar a utilizar muitos termos técnicos e científicos, cliente, porque aqui na sua amígdala cerebral, mais ou menos, algumas pessoas entendem que a amígdala é uma glândula que a gente tem aqui na garganta que inflama. E aí você está falando da glândula que inflama na garganta e ela está pensando assim, nossa, meu cérebro fica aqui, entende? Então você vai usar um termo mais simplório. Então, um pedacinho aqui na cabeça da gente, no cérebro, que é responsável por XPTO, e você vai falar isso de uma forma muito simples. Agora, você está falando com um médico, um outro terapeuta, você não vai falar, você está um pontinho ali na cabeça, não, você vai adequar a linguagem para esse colega que você está falando. Você vai subir o nível da sua comunicação. Por que isso? Porque você precisa, primeiro de tudo, se comunicar. Ponto. Além disso, que o outro entenda o que você está comunicando. Não gere má interpretação. E não gere julgamento. Porque imagina você falando lá mó difícil, e o seu cliente olhando e falando assim, nossa, esse doutor deve ser muito caro, porque ele fala tão difícil. Nossa, eu não vou ter nem dinheiro para pagar. Ele está querendo correr da sua frente. Já viu isso acontecer, né, Andréia? Que o André riu ali. Entende? Então, tudo isso faz parte da nossa comunicação. Faz sentido aqui para eu seguir para o próximo? Dúvidas, perguntas, comentários, xingamentos? Ofereço xingamento. Comunicação não verbal. Então, vamos lá. Temos hipnose não verbal e temos comunicação não verbal. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para aprender mais sobre hipnose não verbal, você chama o Dal. Conversa com o Dal. Aqui eu estou falando de comunicação não verbal. Tá? São coisas distintas nesse momento. Comunicação não verbal vai ser pontuada pelos gestos que a gente faz, por macro ou micro expressões faciais ou corporais, e também proximidade e distanciamento. Isso daqui a galera da não verbal utiliza muito, né, a proxêmica, então vocês conhecem por outro termo aqui. O que é isso? Comunicação não verbal através de gestos. Eu não precisei falar nada, mas aqui no Brasil todo mundo entendeu o que eu falei. Eu estou falando com vocês e eu vejo um monte de cabecinha fazendo assim para mim. São gestos. Eu estou recebendo uma informação que vocês estão emitindo. Assistindo o reality, uma das participantes tem uma cultura maior e os demais se sentem diminuídos com essa diferença muito grande. Percebe como gera uma desconexão? Se num grupo de pessoas que estão ali dentro do mesmo programa e provavelmente foram selecionadas porque têm lá suas competências e habilidades para viver naquele conjunto, imagina uma pessoa que tem uma cultura maior, ela teve possibilidades de adquirir essa cultura maior, e agora esse grupo desconecta dela. Não inclui ela na conversa.
Não traz ela para participar de uma festa, não sei o que é o reality, mas não traz para uma festa, não traz para uma conversa, é aquela pessoa que fica agora isolada. Isso acontece no nosso meio, né? Se sentem ameaçados, acham que ela é arrogante. Percebe como a gente pode transmitir essa impressão para o nosso cliente? E sem querer, só pelo fato da gente não ter atenção nisso. Gestos, macro e microexpressões. Sabe aqueles clientes, e principalmente quando a gente está fazendo hipnose, que às vezes o cliente ele não verbaliza nada. Só que você olha para a carinha dele, eu vou mais pertinho da câmera, vou até fechar aqui a câmera, o vídeo, né? Você estava fazendo a hipnose com ele, ele tá assim, ele tá fazendo uma careta, ele tá te comunicando algo. Se você tá ali, só você tá lendo o script, agora faça não sei o que lá, não sei o que lá, você tá perdendo essa comunicação do cliente. Porque ele tá, você já tá assim, ó. E agora, aí nesse dia feliz da sua vida, você mexeu lá na criança triste, agora você chegou no script lá e tá falando da criança feliz. E agora é a criança feliz, mas o seu cliente, ele ainda tá com uma cara creque. Ele ainda tá com uma cara de, não, não tá bom ainda, eu não tô com a criança feliz. Sente falar nada. Olha a carinha do André lá, ó. A criança tá triste. E você tá lendo o script sem olhar para esse cliente. E aí, no comecinho, a gente bateu um papo de falar assim, sobre a câmera, que o computador da Lilian tá lá com uma questão, não tá aparecendo imagem. Aí um dos nossos participantes brincou com ela assim, melhor que não precisa ver ninguém. Gente, comunicação, a gente precisa se ver, principalmente quando estamos falando de terapia. Para quem já é acostumado comigo aqui fazendo, né, as dinâmicas terapêuticas, que de vez em quando eu os presenteio, a minha exigência é câmera ligada. Porque eu tô olhando assim, ó, para cada câmerazinha, enquanto eu tô fazendo o processo, eu tô falando, tô aqui, como vocês estão todo de olho fechado, vocês não estão olhando para minha cara, eu tô bem assim aqui no computador. Eu tô falando e eu tô olhando pro rostinho de cada um para eu saber, ainda mais quando a gente está fazendo em grupo, né? O grupo, quando a gente faz hipnose assim com grupo, a maioria define para onde a gente está indo, né? Não dá para ficar esperando só um lá atrás. Porém, se eu percebo que esse um lá atrás tá muito creque, gente, não dá para continuar. Eu preciso fazer esse chegar mais perto da gente. Tá tudo certo. Fica tranquila que hoje é só aula. A gente não tá fazendo hipnose em grupo. Agora, quando a gente tá fazendo. Uma frase aqui, tá, gente? No chat eu tô respondendo a pessoa. Então, eu entendo que quando a gente está fazendo terapia, principalmente, eu preciso estar vendo o cliente. Porque pode parecer bobagem, mas um sorriso que o cliente abre, uma lágrima que escorre. Se eu tô falando com ele, de repente ele faz isso aqui, ó. Vocês perceberam? Olha a comunicação não verbal. Eu tenho que entender, eu tenho que prestar atenção no que eu tô falando, no que ele tá respondendo por causa desse gesto. Ele simplesmente pode estar se ajeitando na cadeira, ou ele pode estar tomando um distanciamento do que eu tô falando. Ele está repulsando o que eu tô falando. Às vezes você tá falando, o cliente fez assim, ó. Ele empurra a cadeira. Ou às vezes você tá falando no online, o cliente fez assim. Ele vem mais perto da câmera. Tudo isso é comunicação, gente. Comunicação não verbal. Você vai prestando atenção. Eu sei que a gente perde muita informação no online. A gente não está vendo o corpo inteiro do cliente. Foi um dos desafios maiores do Irmo fazer a terapia dele. E ele está desenvolvendo uma forma de fazer o não verbal online. Super bacana isso. Fico admirada por uma pessoa assim que abre caminhos para outras pessoas. Por quê? A gente vai começar a ter esse contato virtual muito e muito mais vezes. Então, tudo isso é comunicação. Se o cliente começa a coçar a cabeça, sábado a gente estava, né, na revisão do curso da Soma, e aí eu estava contando para o pessoal que estava na aula sobre uma pessoa que eu estava assistindo, assim, num curso, e a pessoa. E eu chamei a pessoa no chat, eu falei, tá tudo bem por aí? Porque olha a comunicação não verbal. Só de estar olhando uma câmerazinha, eu conheço a pessoa, então eu sei qual é a linha de base dessa pessoa para entender que naquele momento ela estava completamente fora da linha de base dela.
Tudo isso, quando a gente está prestando atenção no indivíduo, no nosso cliente, eu tô falando de cliente, tá? Mas aí você coloca aí, cônjuge, mãe, filho, tio, tia, bota a galera da fila do banco, bota todo mundo aqui, tá? Coloca todo mundo nesse saco. Eu tô falando aqui para terapeutas, então eu vou usar o exemplo do cliente. Quando o nosso cliente, ele tá te trazendo essas informações, a gente precisa entender disso. Não vou falar aqui, não vou entrar no mérito de gestuais da comunicação. A gente não tem tempo para tudo isso, senão depois o André me põe de castigo, porque a live fica muito longa. Porém, cada gesto importa. A gente precisa entender se esse é um gesto natural, um tique da pessoa. Tem pessoas que têm tique de falar fazendo assim com a cabeça. Tem pessoas que têm tique de falar fazendo assim. Ah, blá, 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 blá. Não é que ela está assentindo, ela tem tique de fazer um movimento. Então, às vezes você olha e fala assim, nossa, mas ela tá falando uma negativa e tá fazendo assim com a cabeça. Não, é um tique que ela tem. Ou às vezes a pessoa, se percebe no rosto, no corpo, que ela tá muito empolgada, e ela fala assim, cara, foi muito legal. E aí tem gente que fala assim, ah, tá falando que não foi legal. Ah, a cabeça tá falando uma coisa, a boca tá falando outra, não sei o que, não. Às vezes é um tique que a pessoa tem. Com a distração dos celulares hoje, é muito mais difícil prestar atenção na comunicação do dia a dia. Muito mais. Esse é um dos nossos maiores desafios de hoje, Denilson. Um dos nossos maiores desafios. Eu mandei um vídeo lá para o pessoal do mesa diretora do Praticamente, justamente falando sobre isso essa semana. Né? O quanto as pessoas hoje querem ser amigas virtuais. Eles não têm mais um amigo real, um amigo que eles abraçam, um amigo que eles sentam e conversam. Eles acham que os seguidores são amigos deles. E aí, se perde seguidores, o que acontece? Perderam amigos. E isso gera trauma neles, porque eles não têm mais amigos reais. Aquela pessoa que, assim, pode não ser. A Elisa é uma querida da minha vida. É uma pessoa que, assim, ela tá distante, ela tá numa cidade distante da minha. Mas se eu falar assim, meu amor, preciso de um help aqui, é na hora. Marcinha, Lilian, André, que são Lizzie, que são pessoas do meu cotidiano, qualquer coisa que a gente pede, é na hora. São pessoas amigas, entendem? Agora, é diferente de ter seguidores, que você conversa esporadicamente, né? Tem uma desconexão total, a Marcinha colocou aqui. Gente, a gente precisa prestar atenção em tudo isso. Até mesmo a pessoa, e aconteceu recentemente isso. Eu estava dirigindo, o semáforo abriu, carro de trás já buzinando para mim. Aí a minha mãe fez assim, ela nem tá vendo, né? Eu falei, A pessoa atravessando a rua no celular, numa avenida. Lisiane e Elisa, que conhecem Campinas, João Boy do Lope é uma das avenidas mais movimentadas que tem aqui na cidade, um dos corredores de comunicação da cidade. A pessoa simplesmente foi atravessando. Ela atravessou a primeira parte, estava verde para ela, a segunda parte estava vermelho. Eu fiquei parada, aí eu fiquei assim, se eu, ela já tinha saído da minha frente, eu falei assim, se eu avançar e o outro avançar, atropelar, jogar ela para cima de mim, eu vou esperar ela chegar na calçada. Ela chegou na calçada, eu destravei o trânsito. Porque hoje as pessoas estão vivendo em função disso daqui. A comunicação delas está aqui. Por isso do texto que eu li no começo. As pessoas querem influenciar o mundo através disso aqui. Mas será que elas estão comunicando algo? A gente falou de comunicação verbal e não verbal. É só isso? Eu já falei que tem a paraverbal. Faz sentido até aqui? Vou confiar nas comunicações não verbais de vocês, tá? Então, tudo isso faz parte de comunicação. E aí chega na paraverbal. E tá lá. As entonações que a gente utiliza. Viu, Marcinho? Falei que você devia conhecer por outro termo. Então, o ritmo que eu tô falando, se eu tô falando muito rápido ou se eu tô falando lento, eu gero uma emoção em quem tá ouvindo. Então, quando a gente aprende sobre comunicação para grandes públicos, para palestras, a gente entende os 4 arquétipos da comunicação. O curador, que é aquele que fala calmo, é aquele que fala brando, é aquele que fala quase quando você é para dormir. O mestre, que é aquele que vai manter um ritmo de conversação para que você se mantenha ativo. A gente tem o visionário, que é aquele que fala com uma eloquência, com uma animação. E a gente tem o guerreiro, que é aquele que fala bravo com você. É aquele que tem gente que não gosta que a gente fale desse jeito com ele. Porque é o guerreiro.
tá? São os 4 arquétipos da comunicação. Então, tudo isso faz diferença. Se você está fazendo uma hipnose, gente, eu não tenho nada contra script, já conversamos sobre isso aqui. Eu acho que o script de hipnose ele é muito bom, principalmente para quem está começando, porque tem uma base para fazer o que está fazendo. Porém, a partir do momento que você vai pegando o jeitão da coisa, você vai fazendo do seu jeito de ser, né? A sua autenticidade. Porém, às vezes a pessoa ela vai ler um script e ela vai lendo como se estivesse lendo uma receita de bolo. E aí, cliente, agora é a sua vez de ficar muito triste. Isso, se sinta muito triste. O cliente está olhando e falou assim: como é que é se sentir triste agora? É diferente você falar assim: isso, cliente. E agora? Lembre-se daquele seu dia triste, cliente, sabe? Você vai usando uma entonação de tristeza. A pessoa, ela está se conectando com a sua emoção, que a gente falou agora há pouco, a emoção da linguagem, né? O Dalmo tinha colocado aqui pra gente. Se você está falando de uma coisa feliz, cliente, se conecta com aquele dia feliz da sua vida. O melhor dia da sua vida. A gente se conecta com o seu melhor dia. Traz a emoção daquele seu dia. De forma que você transmita isso. Gisele, mas eu tô tendo um dia de cão hoje. Eu não tô alegre para fazer isso. Desmarca teu cliente. Não tenha medo, gente. Olha, cliente, tive um imprevisto, tive uma questão de saúde, não estou bem hoje. Podemos remarcar para amanhã, para depois de amanhã, para que você ofereça o melhor, para que não tem jeito, Gisele, é uma emergência. Então, dê o seu melhor. Puxa suas âncoras aí de dia feliz na sua vida e vai com fé. Às vezes a gente tem que fazer isso. Quantas vezes a gente guarda a nossa dor no bolso para cuidar da dor do outro? Isso é natural. Marcações de tempo. É quando a gente vai falando assim meio pausadinho. Na entonação que você vai falando, você vai marcando algo importante para esse cliente. Então, é um jeito da gente usar a comunicação paraverbal. O volume, o tom, você vai falar mais alto, você vai falar mais baixinho. Só que o que eu quero que vocês mais prestem atenção nesse slide, gente. Se puder esquecer de todo o resto e gravar só essa última linha aqui. Momentos de silêncio. Aprender a ouvir o silêncio. Às vezes, o cliente que está na sua frente, ele precisa processar o chumbo grosso que você acabou de mandar na vida dele. Às vezes, você acabou de cutucar a maior ferida, ele acabou de ter o maior insight da vida dele. E ele precisa se reequilibrar. Só que aí você olha no relógio e fala assim, nossa, tem 15 minutos para a sessão. Não dá tempo da pessoa processar. Isso faz parte da linguagem paraverbal. Saber respeitar, saber fazer nosso silêncio. Né? Eu ensinei para os meus alunos lá na Soma. Morde a língua. Deu vontade de falar? Morde a língua. Aí a Lilian nos presenteou com a técnica dela que é beber uma aguinha. Bebe uma aguinha. Tem gente que fica incomodada com o silêncio. E aí, a gente soma tudo agora, Andréa. Verbal, não verbal e paraverbal. Porque quando eu dou o silêncio para o cliente, quando eu deixo ele processar, eu estou olhando para ele. Eu não estou olhando para a câmera, eu estou olhando para a carinha dele. Eu imito a informação, guardo o silêncio e olho para ele. E eu deixo o rostinho dele me responder. Então tem gente que faz assim. Tem gente que faz essa carinha, Andréa. Tipo, interessante isso que você falou. Tem gente que vai, que fecha o olho, respira. Ela tá processando. Eu vou até fechar aqui, né? Que fica pequenininho assim, vocês não veem a careta. A pessoa, ela tá assim. Ela tá processando a informação. E aí você tá mandando mais informação. A pessoa não grava. Não é que ela não grava. Ela vai ter que processar muito mais coisa para gravar aquilo que você tá falando.
Vai sentindo esse ser humano, gente. Aprendam a ouvir, não só com ouvidos, com os olhos. Para aqueles que estão presenciais, né? Eu sei que a Elisa faz muito atendimento presencial. Eu faço muito mais online do que presencial. Mas aprende a sentir aquele ser humano. Às vezes uma respiração que a pessoa faz assim na câmera. Tipo, pesado isso, né? Às vezes a pessoa acabou de entrar em contato com o maior. Assim, tipo, você acabou de dar a chave para ela virar. Ela não sabe como ela vai fazer isso ainda, tá? Até aqui, faz sentido? Eu e a carinha de Elisa fazendo assim, do Andréia também. Quero trazer um pouquinho mais sobre comunicação para vocês. Aquela lamúria. Eu estou falando da comunicação da gente falar coisas, né? Gestos e tudo mais. Principalmente pessoas como eu, que gesticula assim, fala mais com a mão do que com outro jeito, né, Marcinha? Marcinha que dá os nossos prints aqui, ela me ama. Porque sempre tem uma mão na minha cara, assim, para ela dar os prints, né, Marcinha? Eu sei. Gente, mulheres, atenção com a unha de vocês. Pode parecer bobagem, mas o cliente repara. Então, quando a gente está com esmalte clarinho, que eu estou usando essa semana, não dá para ver. Mas olha lá o esmalte da Lilia, mostra ali. Ela está com esmalte escuro. Marcinha também, esmalte escuro. Agora imagina um esmalte escuro descascado e a pessoa fala assim, e o cliente começa a ver aquele esmalte descascado. Atendimento presencial, vale a mesma regra e fica até pior. Porque aqui na câmera, às vezes você fala meio longe assim, a pessoa não sabe se a sua unha está curta ou é o esmalte que está descascado. Mas no atendimento presencial, o cliente está vendo. Às vezes eu tô com esmaltes coloridos. Eu já tive cliente, principalmente cliente mulher, que falou assim: Nossa, Gil, adorei esse azul que tá na sua unha. Eu parei para olhar que cor que eu tava na unha, porque nem eu lembrava mais que cor que eu tava. Cliente, repara. Cabelo. Um cabelo arrumadinho. Isso vale para meninas e para meninos. Um cabelo. Eu não vou falar quem é, mas até passou a mão na cabeça, assim, eu sei. Né? Eu entendi. É, cabelo arrumadinho. A roupa, principalmente atendimento presencial. Eu sei que no atendimento online, vou falar baixinho porque ninguém faz isso aqui, né? Usa a estratégia da cintura para cima, né? Da cintura para baixo ninguém vê. Eu sei que no atendimento online a galera pronta. O que o cliente está vendo, também acho. Não vou ler o chat aqui, mas tá rolando coisas que só quem está no ao vivo vê. Vocês que só assistem aí a gravação, perde as coisas do ao vivo. A roupa para o cliente, então imagina, você vai atender um adolescente. Aí você chega aqui de terno e gravata. Desconecta muito de um adolescente. Você precisa chegar com roupa da Marvel, da DC, ou sei lá do que? Não, não precisa. Porém, chega mais próximo da linguagem daquele indivíduo. Você vai atender um advogado. Você vai chegar aqui de regatinha para atender os homens, regatinha de dar uma voltinha lá na academia, top de ginástica para as meninas. Não dá, gente. A gente precisa manter uma roupa profissional, né? Pessoas de perfil diferente, se vira nos 30. Então, por exemplo, dá para usar uma polo bonitinha, você vai atender um advogado, você joga lá um terninho por cima. Para atender um jovenzinho, tira o terninho, entendeu? Mantenha ali uma linha, porque senão desconecta muito. Já aconteceu, eu ter esses dias, tá, Marcinha? A Marcinha que perguntou do perfil diferente. Eu estar atendendo, assim, pessoas mais 40, 50 para cima. E aí, no fim do dia, eu atender um paciente mais jovem. Aí ele vira para mim e fala assim: Nossa, tia, você tá tão séria hoje? Aí eu falei: Eu não tô séria, eu tô chique hoje. Percebe como eles se conectam com isso? Eles olham para isso. Homens que usam barba. Atenção também para barba. Às vezes, uma barba muito desgrenhada, sem desenho tal, pode. Não estou dizendo que passa, estou dizendo que pode passar uma sensação de desleixo. Unha suja. Gente, eu amo mexer com terra. Mexer com terra e fazer atendimento não dá, porque a unha fica sujinha. Então, cuidado. Ah, Gisele, mas eu estava indo para o meu consultório,
Furou o pneu do carro, eu tive que trocar, sujei minha unha e cheguei lá. Você explica para o seu cliente, até porque você atrasou, você explica, olha, desculpa, hoje aconteceu aqui, é um momento pontual, que não pode ser todo dia. Marcinha colocou de perfume forte para atendimento presencial. Mapa não é território. Então, eu estou trazendo o meu mapa, e meu mapa não é regra. Eu acredito que para o atendimento, vou chegar aí também, Denilson, calma. Para o atendimento, mesmo sendo um perfume cheiroso, Andréa, ele é cheiroso para quem? Você bota lá, eu conheço muita gente que não gosta daquele perfume Malbec. Você bota lá com o Malbec mais caro. Aí um povo não gosta, mas você acha ele cheiroso. Ou aqueles perfumes femininos extremamente adocicados, os Victoria's Secret da vida. Uma galera é gostoso, para outra não é. Ele é cheiroso. Então, mapa não é território. Perfumes disparam âncoras. Toques disparam âncoras. Tudo isso pode disparar âncora no seu cliente. Então, cuidado com perfumes, porque essa comunicação, porque é uma comunicação olfativa, tá? Essa comunicação olfativa pode gerar repulsa no cliente. Ele fala assim: eu não gosto de ir lá naquele lugar porque lá tem um cheiro que eu não gosto. Eu não sei o que é, mas eu não gosto. Muitos de nós aprendem a usar alfazema no atendimento, porque alfazema tem um lado hipnótico, blá blá blá. Hoje, conversando com uma amiga minha, e eu falei isso para ela. Ela é um bandista. Aí ela fez assim: ah, por isso que lá em tal lugar assim eles espirram alfazema? Eu falei: é. Aí ela fez assim: ai, por isso que eu não gostei daquele lugar. Eu falei: por quê? Ela falou assim: não gosto de alfazema. Gente, do meu quarto tem cheiro de alfazema, eu amo cheiro de alfazema. Já sei que não dá para eu ter alfazema lá no meu consultório, entendeu? Porque disparando para negativa no paciente. Então, perfumes, quanto mais sutis, melhor. Temos um professor, né, que ele diz, sem perfume. Sem perfume. Eu uso uma água de cheiro para atendimento presencial. Vamos lá. Tem alguém que escreveu aqui, se o paciente gostar, corre o risco de se apaixonar, e é por sua conta e risco. Não vou ler quem escreveu. E aí o Denilson escreveu aqui, cuidar do hálito também. O óbvio que precisa ser dito. Sim, principalmente para quem faz hipnose presencial. Gente, tem uma galera aí que não vai ao dentista, não frequenta meus amigos dentistas, hashtag vá ao dentista, que assim, não bota o paciente em transe por causa da técnica, né? A pessoa entra em transe pelo bafão, né? Vamos combinar. Vá ao dentista 2 vezes ao ano, faz uma limpeza, uma manutenção. Por quê? Você está falando, aí você fala para o cliente assim, isso, e agora toma uma inspiração e solta. E solta esse bafão na cara do paciente, gente. Ninguém merece. Ninguém merece. Cuide, escove o dente. Aí a Marcinha escreveu aqui. O cheiro do cigarro. Eu sei que tem muito terapeuta que fuma, tá tudo certo, você fuma, ok. Se você não quer trabalhar isso, beleza. Até a Marcinha escreveu, fica no corpo e na roupa, na mão de quem for. Se você precisa fumar e você não consegue não ficar sem fumar durante o atendimento, antes de chamar seu próximo cliente, lave as mãos e escova o dente. A Gisele, mas eu não tenho como escovar o dente. Escova o dente. Confia. Confia na tia, quando a tia está falando de comunicação. Cuida dessa parte, porque o seu cliente está reparando. Para quem faz hipnose não verbal e fica descalço, use um tênis pé baruel, porque o cliente também não merece entrar em transe por causa do chulé. Isso caso fique descalço. Se não ficar descalço, tá tudo certo. A maca onde o cliente vai deitar, a cadeira, a mesma coisa. Mantenha sempre limpinho. Ou põe papel, ou coloca aquele forro que troca. Se vai deitar no chão, cuida do chão onde essa pessoa vai deitar. Né? Lembre-se que outras pessoas vão deitar, vão andar ali, então mantenha sempre esse ambiente limpinho. Porque se pega uma pessoa meio fresca, chega e faz assim: eu vou deitar aí, eca. Quem será que transpirou aí antes? Agora eu que vou transpirar aí? Porque, gente, tem gente que vomita. Quem nunca pegou um cliente que vomita? E aí o outro vai sentar ali, vai deitar ali, então mantenha limpinho. Se o seu cliente vomitou, isso pode acontecer, não deu tempo de você
né? Um potinho, alguma coisa ali, dá um comando para a pessoa guardar, e aconteceu na sua sala. Lembre-se que muita gente tem gatilho por cheiro de vômito. O próximo sente e vai, manda ver junto. Então, cuida do ambiente que você está trabalhando. Cuida com distratores, que a gente chama. Então, nós meninas, no inverno, adoramos usar aqueles cachecóis, né? Bem gostoso, bem quentinho. Às vezes, o cliente, ele não está prestando atenção na gente, ele está prestando atenção no cachecol, no brinco. Aquele brincão que fica balançando, aí enrosca na roupa, aí enrosca na roupa. Aí o cliente desconecta total, ele fica assim, vai enroscar, enroscou. Vai enroscar, vai enroscar, enroscou. Então, tudo isso é comunicação. Então, cuida da comunicação verbal, não verbal e paraverbal. Até aqui, dúvidas? Vou voltar um slide rapidinho. Nenhuma dúvida? E aqui, gente, eu vou deixar para vocês o link, para eu já encerrar aqui, já que vocês não têm dúvida. Esse aqui é o link para vocês entrarem lá no projeto Respire Play. Tem aqui o QR Code também, para quem quiser conhecer melhor o projeto. Tem o Instagram deles, para que vocês possam. Então, essa aula ela vai estar com muito mais profundidade lá dentro do curso, falando também dos pressupostos e tudo mais, de ambiente de atendimento. Tudo isso eu vou falar por lá. Essa imagem aqui vai estar também no nosso YouTube. E daqui uns dias o Ed vem para falar especificamente sobre o Respire Play, como que funciona aí com os nossos clientes. E aqui, minha rede social, a Gisele Eugênio, tá no meu Instagram, quem quiser seguir. Estou começando a disparar agora conteúdos somente para terapeutas lá. Estou focando o meu Instagram para vocês, terapeutas. Então, vai vir os shorts, vão ver pequenos vídeos das aulas que eu tenho dado, inclusive lá na Soma do Sucesso Terapêutico. Amanhã temos aula, então, o pessoalzinho está lá aprendendo um pouquinho mais do que eu sei. Espero ter contribuído com vocês aqui essa noite. E passo a palavra agora para o André. Muito obrigada a todos. Legal, gente, que legal. Quer dizer que então agora está se dedicando a Instagram aos terapeutas. Legal, é isso aí. Bom, pessoal, então estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional que tivemos aqui. E lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, para que assim vocês irão receber os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente a doutora Gisele Eugênio e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E também a você que está aí nos escutando pelo YouTube, ou assistindo, né, pelo YouTube ou pelo Spotify. Para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante, porque assim podemos melhorar e trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!